Olá, está começando mais um UBE-Cast. A UBE, União Brasileira de Escritores, é a casa do escritor brasileiro. Associe-se em ube.org.br/associe e participe deste podcast, que tem trilha sonora original Candongas Não Fazem Festa, de Zeca Viana. Agradecemos também a Eliakim Batista, responsável pelas redes sociais da UBE, e a equipe do Gargamel Estúdio, onde estamos, Rodrigo Costa e Vinícius Souza. Eu sou Felipe Franco Munhoz e hoje converso com Leonardo Tonos. Muito obrigado pela presença. Leonardo é autor de alguns livros aqui, a gente vai conversar sobre eles, e professor da Sorbonne. A gente também vai conversar sobre tudo isso. Eu queria começar perguntando para você, Leonardo, como foi a sua trajetória de formação como leitor? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, Felipe, né, que além de um grande escritor, já é um grande amigo, né, a gente já tem trilhado algum tempo assim conjuntos, né, na literatura brasileira. Agradecer também ao convite da União Brasileira de Escritores, né, da UBE, que tem também feito um trabalho importantíssimo, né, dentro do universo literário. E para falar a minha formação de leitor, a minha formação de leitor, talvez como minha formação simplesmente é muito caótica, foi muito caótica, uma vez que eu não venho de uma família de grandes leitores, e essa formação se deu sobretudo graças à presença da biblioteca pública da cidade onde eu morava na época, né? Minha família, eu sou de São Paulo, mas eu cresci em São Bernardo do Campo, e foi através da descoberta desse espaço de biblioteca e com a mediação de uma professora de português, da bibliotecária, que eu diria que eu caí no mundo das letras e no mundo da literatura. E você tem leituras que foram marcantes que você lembra desse primeiro momento? Então, todas as pessoas acreditam que eu vou falar de Machado de Assis, José de Alencar ou grandes nomes da literatura internacional. Assim, todo caminho é um caminho, né? Um jovem de 12 anos, o que busca um jovem de 12 anos? Ele busca aventuras, né? Um jovem de 12 anos com, vamos dizer, com a sua testosterona explodindo, ele busca sex, drugs and rock and roll, né? Minha primeira leitura foi assim uma leitura de livro de aventura, foi o Papillon, na época, que eu devorei em apenas alguns dias, e depois eu fui um grande leitor de Sidney Sheldon. Então, assim, eu comecei por uma literatura comercial, e aí eu acho interessante o papel do mediador, no caso da bibliotecária, que viu aquele menino cheio de cabelos na época, cabelo muito encaracolado, que vinha praticamente 3 vezes por semana à biblioteca buscar livros, e ela começou a propor: por que você não tenta esse livro? Ou aquele outro livro? E eu acho assim, essa postura para mim é interessante, porque a literatura, até então, era uma literatura imposta. A literatura clássica brasileira, que devíamos ler em sala de aula e fazer aquele famoso resumo depois para o professor. E a partir daí foi uma literatura de escolha, uma literatura de liberdade. Tentar alguma coisa, gostar ou não gostar. E o primeiro autor realmente, digamos, saindo dessa literatura mais comercial, pelo qual me apaixonei, foi Carlos Drummond de Andrade. E eu sei que teve também em algum momento uma relação com música, ou não? Sim, Né? sim, porque nessa altura comecei a estudar música, piano. Fiz inicialmente toda a minha carreira em música, né? Eu cursei uma faculdade de composição e regência aqui no Brasil, antes de ir para fora. E é claro que eu diria que houve a união entre essas duas linguagens artísticas, o que também me fez me afastar um pouco do mundo da literatura e mergulhar mais na produção cultural, na produção musical, uma vez que eu trabalhava como músico, eu era regente de coral, além de dar aula de música aqui por São Paulo, né? E eu estou tentando entender, para contar para o nosso espectador, estou tentando entender como que tudo isso se combina, né? Essa sua formação como leitor, a sua formação com esse background todo de música. Em algum momento você sai do Brasil e como que vai desembocar no acadêmico, Leonardo Tonos, e no poeta também, no escritor, né? Tá. É assim, como eu falei, é tudo caótico. Então, para o leitor ele vai, o auditor aqui vai ficar um pouco confuso também. Não, é que durante o período de faculdade, aqui em musicologia, em composição e regência, eu também prestei a USP Letras à noite. Minha intenção era tentar entender o que eu cantava, porque cantávamos muito em latim e em alemão. Eu me apaixonei pela sonoridade do alemão, então eu prestei letras.
Então, paralelamente, eu pude retomar esse amor que eu tinha pela literatura e pelas palavras. Tudo isso foi interrompido em 1988, data, né, a qual eu deixo o Brasil, decido então migrar, né, e acabo caindo na França também por um acaso. Meu destino final não era a França, né? E uma vez na França eu deixo então a música e mergulho então no mundo da literatura, das letras. Vou me formar novamente agora em literatura francesa, literatura alemã, e só lá no momento do mestrado, então eu bifurco novamente para a literatura brasileira, mas aí já com um olhar mais maduro, focado sobretudo na produção contemporânea, que foi então o meu objetivo já de pesquisa, não no mestrado, mas no doutorado, e desde então tenho trabalhado só como professor. Então, assim, foi algo confuso, vamos dizer assim, né? Um pouco caótico, mas foi na França, na verdade, que eu digo que eu me reformei como leitor e aí eu me encaminhei para o mundo mais acadêmico. E no meio dessa trajetória, então aí eu imagino que você já devia estar escrevendo textos de não ficção, certamente, ensaios, coisas do tipo, mas em qual momento entra a escrita literária? Eu acho que a escrita literária sempre esteve presente, né? Como a escrita musical também sempre esteve presente, ainda está presente. O passo se faz quando você tem a coragem de querer publicar ou quando você acha que aquela publicação vai fazer sentido dentro do teu mundo. De fato, né, eu então defendo meu doutorado, eu ingresso na Universidade na Sorbonne, né, e durante muitos anos eu preferi me dedicar exclusivamente à produção acadêmica, né, à divulgação também da literatura brasileira. Tentei fazer uma coisa paralela, ao mesmo tempo que escrever artigos e lecionar. E só em 2017, eu diria que eu tive a coragem e, ao mesmo tempo, a vontade que meus textos que eu publicava e que ficavam guardados na gaveta fossem, então, divulgados para um público maior. E acho que aí tem uma questão específica, né? Um questionamento que acontece nesses anos por conta de algumas tragédias humanas e da qual eu acho que eu, enquanto professor acadêmico, não conseguia entender. A escrita acadêmica, para mim, já não era suficiente e não dava conta disso tudo. Né? Quais são esses dois momentos? Primeiro, 2015, que é o atentado no Bataclan, e ao longo desses anos 2000, 2010, a crise migratória, que é a maior crise humanitária jamais vivida, né, desde a Segunda Guerra Mundial. E isso, a conjunção desses dois fatores fez com que eu tivesse a necessidade, talvez, de trazer essa outra voz, falar dessas questões, mas a partir de um outro olhar. E aí foi o olhar mais poético que surge. E aí você vai publicar o seu primeiro livro, né, de poemas. Ele sai em 2018 pela editora Nós. O livro chama Agora Vai Ser Assim. Ele tem esse projeto gráfico ousado, né, que tem um poema na capa. Inclusive o segundo livro, depois a gente vamos livro a livro aqui, mas o segundo livro também tem esse mesmo projeto gráfico. A frente da capa é um poema e o título ele fica no verso, assim, né? Então essa é a sua primeira reunião de poemas, né? Se você escreveu esses poemas pensando já em transformar num livro, ou essa reunião que a gente encontra nesse livro é fruto de toda uma produção que já vinha acontecendo atrás? Como você fez a curadoria? Porque muito primeiro livro de poeta ou de contista, né, acaba tendo um material, um arcabouço maior que acaba virando o primeiro volume, né? Eu acho que ele é talvez um pouco o livro menos homogêneo nesse sentido, porque não havia um projeto pré-estabelecido, né? Já há algumas linhas ali de pensamento. Então tem uma parte, por exemplo, que são as minhas conversas com os autores que eu aprecio, sobretudo autores brasileiros, que eu tenho o hábito de escrever junto, que eu falo, né? Então eu vou lendo, anotando o livro, e ao mesmo tempo eu vou escrevendo no livro. Então essa era uma parte. Uma parte já consagrada à questão do processo migratório e das migrações mais contemporâneas, e outros temas de atualidade que eu diria me incomodavam, né? Um livro que nasce um pouco, eu diria, essa perspectiva na escrita da urgência, tentar dar conta daquilo que não se entende naquele exato momento. O projeto gráfico também achei interessante nesse momento, quer dizer, primeiro pela cor, né, o azul já refletindo sobre essa relação do mar, que para mim é o tema central, e o fato, na verdade, do autor tentar desaparecer, a voz autorial
desaparecer e só estar no final. O mais importante, na verdade, desse livro seria esse poema inicial, esse entre, né, e que é a questão da hospitalidade, que também é um tema recorrente na minha pesquisa e que ressurge e que surge aí nesse livro de forma mais poética. Esse poema ele se repete, eu não lembro, dentro do livro? Ou Não, ele está no final. É o último poema. É o último também, então é como poema. se fosse uma abertura. O primeiro poema do livro, né? Assim, e é uma coisa curiosa, isso é que ele é super, não sei se dá para ver aqui, mas ele já é super visual, né? Assim, já tem uma proposta. Então você encontra no livro tanto essas propostas mais concretas, formalistas, assim, quanto essa poesia mais confessional, assim, né? Por isso que eu falo, ele é mais heterogêneo, então você tem a poesia confessional, tem uma outra prática também na questão da poesia que vai se desenvolvendo, e talvez aí desemboque nesse último livro, que é uma poesia bastante narrativa, né, quase sob a forma de crônica, né, e esses experimentos de uma poesia visual que, na verdade, muito menos do que essa relação com o concretismo qualquer, para mim, significa o processo de fragmentação do sujeito. Uma vez que eu falo do sujeito em precariedade, um pouco na linha, né, do que o Rufato faz. Né? Como falar do sujeito precário hoje, se servindo de uma linguagem herdeira do século XIX? Não, para falar da precariedade, eu vou utilizar uma linguagem precária. Então, o objetivo era um pouco isso, alguns experimentos que, de certa maneira, eu vou diminuindo nas outras antologias. E, em paralelo a isso, né, nesse momento, eu me lembro, né, você vinha fazendo já, um pouco antes disso, um trabalho muito importante de divulgação da literatura brasileira, usando o espaço ali da Sorbonne, né, você foi curador do Salão do Livro de Paris. Da delegação brasileira, né? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso também? Tinha o blog também da Sorbonne, também. Vários escritores eu escrevia. Isso, né? Tinha projetos, né, de blog. Assim, eu não consigo... eu sou uma pessoa multifacetada, né? Não sei se é o fruto da minha hiperatividade. Eu sou multifacetado. Então, como eu disse, né? Eu era músico, né? A música também se mantém no processo de escrita, mas de uma outra forma, ela está subjacente ali, né? Mas há também o professor acadêmico, há o professor, o pesquisador, aquele que tem uma função e que tem um objetivo, sobretudo, pedagógico. E, é claro, né, você vivendo lá fora, que é uma função que existe pouco aqui para o professor, você se torna um divulgador da cultura. Então, assim, juntando tudo isso, eu não sabia muito o que fazer naquele exato momento. Em 2005 foi o ano que o Brasil foi convidado para a França, teve o ano do Brasil na França. E naquele momento vieram alguns autores. E foi naquele momento, em 2005, que eu comecei a chamar os autores para dentro da minha sala de aula, com o objetivo que meus estudantes conhecessem a literatura mais contemporânea, uma vez que as universidades europeias elas se enquadram muito naquela tradição da filologia, da literatura clássica, e conheciam um pouco a literatura contemporânea. Aí, na altura, eu lembro que eu trouxe o Michel Laube, né, início de carreira, o Rufato, Tatiana Salem-Levy, foram passando por sala de aula. E aquilo, é claro, né, os amigos, eu comecei a entrar em contato com alguns amigos, escritores, e eu comecei a receber muitos escritores, né? Então, assim, eu parava minha aula para receber escritores. Teve uma hora que eu tinha que dar aula também. Falei assim, por que não criar uma Semana Brasil? A primeira Semana Brasil, na Sorbonne, aconteceu em 2013, foram 10 convidados. E eu falei, então por que não criar um festival brasileiro de literatura brasileira? Né? Isso já aconteceu em 2014. E aí foi assim, era um trabalho bastante colaborativo, né, do qual você participou. Acho que você participou 2 anos, se eu não me engano. Um ano, 2016. Foi 2016, né, colaborativo, e que acabou se estendendo praticamente durante 6 meses, porque não somente nós trazíamos a literatura para dentro da sala de aula, né, em espaços em que o português é ensinado como língua estrangeira, mas também para outros espaços culturais e também para outras universidades. Então eu comecei a entrar em contato com todos os departamentos de estudos lusófonos da Europa para exportar os escritores. Né? Acho que você participou da onde? Eu tive em Paris e em Berlim. Paris e em Berlim. Né? Naquele início era Paris, Berlim, Bélgica, Holanda. Depois tem um ano que a gente foi para a Espanha, para Portugal, fomos para a Itália,
né? E em 2018, se eu não me engano, eu decidi dar o salto transatlântico e aí eu entrei em contato com as universidades americanas e aí fizemos 2 universidades americanas. Depois fomos para o Canadá. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Ou seja, de 2013 até 2020, foram 7 anos, eu fiz as contas. Eu recebi mais de 200 escritores, Uau. né? Mais de 200. E nesse meio tempo você publica, então, Inquietações em Tempo de Insônia, Isso. exatamente E em aí, 2019. 2019 é isso. Porque eu sou multifacetado, você já percebeu? Aparentemente insônia também. Sou insônia, eu sofro de insônia, mas aí já com um projeto um pouco mais definido, né? 2019, então eu estou ali em período pré-eleitoral, né? E todo aquele processo de desinformação, os ataques, vamos dizer, à cultura, aos sujeitos minorizados no Brasil, aquilo começou, digamos, me inquietar muito e atacar os meus diversos corpos. Então esse livro surge com um viés talvez mais político, uma resposta, na verdade, a esses ataques, a esses diversos corpos que me compõem. O corpo do professor, o corpo do homossexual, o corpo do intelectual, o corpo do artista. Então, assim, aí já tem um projeto talvez um pouco mais definido, por isso que ele é mais coeso do ponto de vista temático. Né? E você sentiu uma transformação no ato da escrita pelo fato de você já ter um livro, já ter uma obra consolidada, você passa a ocupar esse espaço no cenário da literatura brasileira contemporânea, como poeta. Como foi essa transição para você, para fechar essa porta do que tinha para trás, né? De fazer essa primeira reunião? Eu digo assim, no processo de escrita mesmo, assim, você sentiu alguma transformação ou foi natural? Eu acho assim, consolidado, eu não sou consolidado, eu acho que não existe, assim, autor consolidado, né? Existem obras que marcam certo tempo. Eu não diria que essa obra marcou um momento. Para mim, ela é marcante, né? Talvez a novidade também fez, o que é aquele professor que está escrevendo um tema que até então não era abordado em espaço nenhum, né, na literatura. Ninguém falava de pessoas em situação de refúgio aqui no Brasil. Né? Eu acho que a dificuldade de um segundo livro é sempre maior, né? Porque a gente tem uma certa responsabilidade. Né? Uma responsabilidade de trazer algo mais coeso e uma responsabilidade também com o leitor. Porque, afinal de contas, né, a leitura é um ato de generosidade, né? E você tem que responder, né, ao leitor de maneira talvez mais responsável. Então, assim, há uma preocupação na escrita, você já começa a observar os seus próprios tiques, as suas próprias obsessões, né? Então ele talvez já saia um pouco diferente. Né? E tem uma questão que eu identifico no seu trabalho, que é uma proposta de trazer uma ideia dentro do poema, né? O poema como um veículo também tem essa coisa narrativa que a gente comentou, assim, eventualmente, pontualmente, alguma proposta visual, mas tem... e que depois vai até se transformar essa proposta visual no terceiro livro, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas também tem uma ideia, assim, que eu entendi, pelo menos do poema como um veículo de ideia, assim, uma coisa quase brechtiana, assim, de síntese e mensagem, assim. Tem isso? Tem, assim, eu não diria que é uma mensagem, mas para mim todo ato de escrever é um ato político. Eu não consigo me desvencilhar dessa minha função política. Ensinar é um ato político, escrever, ainda mais hoje, em dias, né, nos quais vivemos, com a extrema-direita por todo lugar, se tornou um ato político. Então, assim, eu vejo minha escrita como um ato político e um ato de intervenção. Eu acho que a arte, ela nunca deve ser adoxa, ela sempre deve estar em fricção com o espaço contemporâneo. Então, assim, essa preocupação existe. Uma preocupação também quando você é professor universitário, você trabalha, né, você manipula vários conceitos, também de diluir um pouco esses conceitos numa outra linguagem, que seja acessível talvez para um outro leitor. Também é uma preocupação minha. Então, talvez aí você veja muito bem essa questão dessa ideia por detrás, né? Mas a ideia de um sujeito que se coloca politicamente no processo de escrita e que quer, de fato, né, atingir aquele outro, né, trazendo, quer dizer, não mensagens, mas que ele possa refletir sobre questões vinculadas ao contemporâneo.
Antes da gente passar para o seu próximo livro, que é o Diários em Mar Aberto, que saiu pela Folhas de Relva, uma coisa que passou pela minha cabeça agora, aqui, enquanto a gente conversa, você já escreveu em francês, né? Poesia também. Inclusive, Já. eu lembro que teve um poema que ganhou um prêmio, foi parar no metrô, Isso, né? isso. Como você lida com esse bilinguismo? A gente não é. Eu não acredito no bilinguismo, eu acredito numa confusão de línguas, né? Porque eu já nasci num espaço, vamos dizer, multilingual, né? Meus avós, por parte paterna, eram italianos. E eles eram italianos que não falavam italiano, porque muitos italianos não falavam italiano, eles falavam dialeto. Eles falavam dialeto friulano, né, ou vêneto. Então, quando eles chegam no Brasil, eles são obrigados a falar em português para se entender até entre italianos. Né? Então, assim, essas línguas, né, esses diversos timbres, percorrem, vamos dizer, a minha formação. E é claro, chegando na Europa, né, vivendo na França, você é engolido por uma outra língua, né, tanto que eu passei até por um processo de aculturação. Eu perdi o português durante um ano, cheguei muito cedo, numa época em que eu não tinha muito contato com o Brasil lá, eu esqueci o português. Então eu retomo. Até o fato de escrever em português é uma vontade também de me conectar com esse passado um pouco perdido que fica, né? Há uma quebra dentro de você. E eu falo outras línguas, eu falo inglês, eu falo alemão, também. eu morei na Alemanha, me pus a aprender sueco, arranho um portunhol. Então, assim, eu sempre falo que quando você é atravessado por várias línguas, é sempre uma aventura saber em que língua você vai acordar. Às vezes eu acordo em francês, às vezes eu acordo em italiano. Não é ser pretensioso, isso acontece mesmo, de fato. Né? Na sua frase, você tem 3 palavras em francês, eu tenho uma em alemão, e a sonoridade muda, tudo muda. Até o timbre da voz muda. Em português eu sou barítono. Quando eu falo em francês, je parle français, automaticamente eu mudo de timbre, eu passo para um registro de tenor. Auf Deutsch, eu volto para o meu timbre do barítono. Então, assim, você vai brincando com essas sonoridades, né? Isso acaba te habitando. Né? Então, eu tento escrever em francês. Eu escrevo em francês. Eu escrevo artigos em francês. Então, escrever um texto poético em francês não é um problema. Né? E, de fato, eu mandei para um concurso do metrô de Paris, cujo prêmio era ser publicado, né, ter o seu poema estampilhado nos vagões de metrô. E eu achei isso muito bonito. Né? Eu ganhei 2 vezes, foi 2023 e 2024. Né? Eu achei bacana porque, assim, o sonho de todo escritor é ser lido. E eu tinha 7 milhões de leitores potenciais aí, que durante um segundo tirariam os olhos do celular e que, né, bateriam ali naquele poema e talvez isso iluminasse algum dia dele. E esse é um poema que você escreveu diretamente em francês, nesse caso? Que é outra questão, Felipe. Eu não sei mais em que língua eu escrevo. Às vezes, quando eu escrevo, eu acho que eu estou escrevendo em português, mas aí se eu passo por um revisor muito severo, ele vai falar, não, tua sintaxe não está portuguesa. Né? Tem palavras que eu crio. Né? Aqui mesmo na entrevista eu já falei 2 galicismos. As pessoas vão perceber porque às vezes você é perpassado por essa outra língua. Né? Você é atravessado por esse entrelugar de línguas. Né? Então, assim, é claro, ao exercício da escrita. Então, eu tenho um exercício da escrita em português. Mas, às vezes, eu começo a escrever em português e o resto sai em francês. Né? Esse poema, ele saiu metade em português, metade em francês. E aí, depois eu ajeitei ele francês. Unicamente para o francês. Você já se autotraduziu dos poemas que estão disparados pelos livros? Já, várias vezes. E você faz alterações radicais ou não? Radicais. A autotradução, para mim, estava lendo até um artigo hoje, sobre a questão da tradução, que os tradutores exigem que aí seja considerado como um trabalho autoral. Né? Eu acredito na tradução como um trabalho autoral. E aí, quando você fala de autotradução, é uma outra reescrita. Então, assim, esse meu último livro, eu estou reescrevendo em francês, não estou autotraduzindo. Porque há passagens cuja estrutura melódica não vai funcionar em francês. Então, eu preciso criar uma outra estrutura melódica. Né? Há passagens que eu vou retirar do livro em francês porque eu acho que talvez não são necessárias para o público europeu.
Então, assim, a autotradução é autocriação. Nada melhor do que o autor que domina mais de um idioma e é capaz de fazer isso, né? Isso é maravilhoso. O Diários em Mar Aberto, então, ele foi publicado na pandemia, se eu não me engano, 21. 2021. Isso. 2021. E aí ele já tem uma proposta estética diferente, né? Que os textos são todos alinhados à direita, né? Eu queria te perguntar se isso foi uma ideia sua, e ele tem muitas ilustrações assim ao longo do livro. Eu queria que você contasse um pouco dessa questão formal assim do livro todo. O livro ele nasce durante a pandemia, então não é um livro de pandemia, né? Mas é claro que tem um impacto desse processo do que eu chamo até no livro de ensilamento do sujeito, né? O que a gente viveu durante a pandemia é uma forma de exílio, só que para dentro. Ficamos presos dentro de casa e tendo que se deparar com a nossa própria alteridade, que não é uma coisa pior do que nós mesmos, né? Então, assim, ele traz muito disso. São diários, sob a forma de poesia, né? E é claro que para isso, com o objetivo que eu queria, tinha que criar, em primeiro lugar, alguma fricção no processo de leitura. Coisas pequenas. Você colocar um texto de poesia, né, poético, alinhado à direita, já cria fricção, né? Muitas pessoas como você, por que o lado direito? Para criar essa fricção, né? Outras fricções foram trazidas, por exemplo, a inserção de algumas ilustrações que são do Vitor Rocha, né? Para que você criar uma narrativa visual paralela, que não seja ilustrativa, que seja realmente uma narrativa visual. E na tradução em alemão, deveria ter trazido o livro em alemão. Esse eu nunca vi, esse volume. O trabalho editorial foi bem mais bacana, porque ele entendeu que ali havia esse desconforto, que seria gerado então no processo de leitura. Até alguns poemas, ele fragmentou o poema, tem um poema que chama Origami, que ele criou sob a forma de um fragmento. Ele criou poemas, os poemas mais longos, o leitor tem que virar o livro ao contrário, com a ideia que seja o movimento do mar, e que você cause esse desconforto de virar o livro ao contrário. E também até na proposta em que você tem... O livro tem muitas epígrafes, tem notas de rodapé, né? Tem um diálogo, às vezes, que eu estabeleço com o leitor. Aí ele criou todo um projeto gráfico que desse conta dessas diversas rupturas discursivas ao longo do texto, né? E além disso, ele também inseriu fotografias, né, que são pessoais, uma vez que o livro nasce a partir da descoberta de uma caixa que minha família guardava, dos vestígios desse translado da Itália para o Brasil. Meu pai me ofereceu essa caixa em 2019, antes da pandemia, né? E nessa caixa tenho cartas das famílias em italiano, eu tenho bilhetes da minha nona, que ela escreveu o nome dos netos antes de perder completamente a memória. Então, como tem também essa relação com memória individual e memória coletiva, o editor alemão ele quis inserir fotografias, criando também assim, essas diversas rupturas, causando por vezes incômodo, causando por vezes um tipo de acomodamento do processo de leitura. Né? De alguma maneira tem esse tema da migração, ele está sempre sendo trabalhado, né, no seu... É obsessivo. É obsessivo. E cresceu ou não? Cresceu. Cresceu. Porque, assim, quando você nasce numa família de imigrantes, você vive o trauma da imigração. Esse trauma, ele na verdade, você se torna um herdeiro desse trauma, né? Se fala muito, por exemplo, da questão traumática da pós-memória dos sobreviventes da Shoah ou dos sobreviventes das ditaduras militares, né? São os descendentes que não viveram aquele momento histórico, eles carregam esse trauma consigo. A gente poderia falar também na questão migratória, né? Porque o problema da questão migratória, e é o que eu penso no Brasil, sobretudo, né, é que ela é vista de uma maneira muito, por vezes, eufórica demais. É o imigrante que vence na vida, é a noção de aquisição de uma nova cultura. Quando a gente fala de aquisição de uma nova cultura, a gente fala também da perda da cultura e de que maneira isso deixa marcas indeléveis, né, nesse processo. Perder algo que você nunca mais vai recuperar. Né? Então, assim, eu cresci nesse mundo. Eu cresci num mundo em que as conversas familiares se giravam em torno
do barco, de viajar em terceira classe, da dificuldade de você chegar e não falar uma língua, da carta que você recebe que anuncia o falecimento de uma pessoa que você nunca mais vai ver. Meus avós maternos nunca voltaram para Portugal e para a África, que eu tenho parte que vem da África lusófona, né? Meus avós paternos chegaram em 27, foram retornar em 72, quando a família já tinha toda desaparecido. Então, assim, essa carga, né, de dor me foi transmitida. E, ao mesmo tempo, quando eu chego na Europa, em 1988, sou um jovem de 21 anos que sonha com uma Europa que não existe, que não fala a língua do país em que ele está. Eu caí na França por um acaso. Então, de certa maneira, eu revivo esse trauma, né? Então, assim, a questão migratória, ela é obsessiva. E ela faz parte também da minha pesquisa. Só trabalho sobre questão de representação de migração nas artes visuais e na literatura, ou na música também, né? Então, assim, é o meu cotidiano. E isso é a sua pesquisa acadêmica. E minha pesquisa acadêmica, né? São livros, são artigos sobre essa questão. Então, assim, o que eu tento fazer na escrita é tentar juntar esses dois universos. Sem que o livro seja um compêndio de filosofia, sem que ele seja didático, mas também trazendo uma certa poeticidade para essa questão, para esse tema. E aí, então, agora chegamos no grande momento, que é o lançamento o lançamento da vez, né? Lançamento da vez. Que é o livro Antes que as Palavras Te Esqueçam, que está saindo agora pela CEP. Em qual momento tem essa transformação do Leonardo Tonos poeta para o Leonardo Tonos prosador? Porque, assim, para a gente só contar um pouquinho, assim, para os nossos espectadores, ouvintes, é que o livro, ele... Bom, você sai de um... Né, como a gente comentou aqui no comecinho, tem um poema visual super sintético. Então, claro, tem uma poesia narrativa, mas tem uma síntese muito, muito evidente no seu primeiro trabalho. É um trabalho que tem muitas formas ali, que, né, ele se manifesta de maneiras diferentes. Então, mas tem uma proposta formal clara, né? Assim, ainda evidenciada pelo que você comentou da edição alemã, que tem até uma proposta participativa, de repente, do leitor, né? Virar o livro e tal. Então, isso tudo muito vinculado à forma. E aí você passa da poesia para a prosa, mas é uma prosa que também tem uma peculiaridade formal, né? O livro ele é todo composto por cartas, epistolar, mas você lê só metade, né, da correspondência. Mas antes da gente entrar assim, no tema do livro em si, queria saber se você poderia contar para a gente um pouco sobre essa transição da poesia para a prosa, se já era uma coisa que você vinha fazendo, em qual momento você decidiu fazer sair da forma poética? Sair da forma poética, né? Eu acho assim que existe uma ligação entre todos, né? Você já deu algumas respostas aqui, né? Se você pega alguns poemas já eram narrativos. Você via, até eu estava conversando com a Marcela Souza, que vai fazer a minha mediação no Rio de Janeiro. Ela falou, eu li todos os seus poemas e eu já vi ali crônicas ou histórias surgindo, né? Então, assim, acho que já é esse processo. Um outro processo é que meu último livro são diários, então é uma forma discursiva bastante livre, né, em que você pode inserir tanto poesia como prosa, mas é uma forma que traz essa escrita do eu, essa escrita de si, que aí eu retomo, né, nesse meu livro, uma vez que eu trabalho com a questão da epistolografia. São cartas escritas para Jamal, sem respostas, né? Mas no processo de escrita narrativo, não é um processo de escrita narrativo, eu diria, puro, né, no sentido formal do termo, uma vez que ele é muito mais digressivo, que também é outra peculiaridade também do meu processo de escrita, né? E aí eu também tenho a liberdade de trazer, eu diria, não uma escrita poética, mas um respiro poético para o texto, da maneira como eu vou abordando as questões. A questão que você disse, né, dessa ideia por detrás do texto, que já tinha na poesia, eu encontro agora na narrativa uma maneira de, vamos dizer, de diluir muito mais e de desdobrar muito melhor. Ela é presente, ela é constante,
né? Outra questão também que acontecia talvez desde os primeiros poemas são poemas duros. Muitos poemas são extremamente duros. Eu não tenho dó no meu leitor, né? Eu acredito que nós já matamos o narrador do século XIX, esse acabou, né? Aquele narrador que conhece tudo, que domina tudo. Os narradores da literatura brasileira contemporânea hoje são, né, pessoas fracas, pessoas com problemas, né, pessoas que já não têm mais esse poder. Acabamos com esse poder. Só que esquecemos de um outro lugar, uma outra instância na literatura também plena de poder, que é o leitor. O leitor tem poder, né? Primeiro que ele tem o poder de abrir e fechar o livro. Ele tem um outro poder que é nessa questão da alteridade com que está sendo dito ali, somente de ter o domínio, como ver uma paisagem ou como ver um espetáculo, né? Então, cada vez mais a literatura de hoje trabalha nessa relação com o leitor. Como desconstruir esse leitor, como jogar esse leitor no chão. É o teu trabalho, por exemplo, que cria o desconforto no processo de leitura. É o trabalho da Elvira Vinha, que já fazia isso. É um trabalho de um Julian Fuchs. Então, assim, essa é uma outra questão da literatura brasileira. Então, essa questão que já surgia em alguns poemas, eu tento exacerbar nesse processo de escrita narrativo, encontrando essa forma um pouco ultrapassada, vamos dizer assim, né? Démodé, fora da moda, né? Afinal de contas, quem escreve cartas hoje, né, poderia estar escrevendo e-mails, fazer um livro sobre troca de e-mails, ou de WhatsApp. Não, eu quis a carta, né? Esse é um ponto muito curioso, porque a carta como espaço literário, né? Assim, hoje em dia realmente tem uma dificuldade, assim, cartas reais, né? Que, claro, você criou essas cartas, é diferente, mas cartas reais, elas eram um veículo de elaboração de texto, né? E hoje em dia isso tudo se perdeu porque o e-mail e a mensagem, ninguém elabora mais, né? Isso com... Mas, enfim, você falou do narrador que morreu, tudo. Como você construiu esse narrador aqui? Quem é esse narrador que está por trás dessas cartas? Então, esse narrador, primeiro assim, é um narrador que cria uma porosidade, né, muito importante de ficção e realidade. É um L, sem nome, é um narrador enclausurado dentro de um espaço, dentro de um apartamento em Berlim. É um narrador que, de certa maneira, é covarde também, porque ele não sai, ele poderia estar indo em busca dessa outra personagem que se chama Jamal, ele poderia estar intervindo nessa sociedade. Não, ele é marcado sempre pelo fracasso. É um narrador do fracasso. É um narrador que escreve cartas, mas que nunca tem a coragem de colocar essas cartas no correio. Então, assim, eu queria para mim, assim, esse narrador frágil, né? E ao mesmo tempo questionando sobre esse papel do narrador. Então, esse L, né, que está em Berlim, a gente não sabe muito bem finalmente por que ele está em Berlim, ele diz que vai a um trabalho, mas depois ele revela justamente o fato, né, por que ele está em Berlim, e que está à procura de Jamal, né, seu amigo, que talvez não o conheça, né, mas que está em perigo. Então a ideia é essa, ele está em perigo, então ele precisa escrever cartas, porque ele já não tem mais o endereço de Jamal, ele não tem mais o telefone, e ele precisa encontrá-lo o mais rapidamente possível. Esse é o pressuposto. E a partir daí, né, as cartas, como esse espaço de abertura, elas vão fazendo que outras histórias intervenham, né? Ellie vai contando histórias de outros amigos, supostos amigos, que talvez conheçam ou não conheçam Jamal, e Ellie vai refletindo sobre o mundo e sobre suas incapacidades, sobre seus diversos fracassos. E tem uma relação muito forte no livro de tempo e espaço, né? Eu queria tentar entender assim, como você construiu isso no processo de escrita, assim, como isso era importante para sua narrativa e como foi sua pesquisa, eventualmente. Então, o livro nasce de uma proposta de uma residência literária para a Embaixada Portuguesa em Berlim. Ah, não sabia disso. Né? Tem essa proposta. A proposta da residência literária era escrever um texto narrativo sobre a cidade de Berlim, né? Eu morei na Alemanha, eu morei em Leipzig, logo após a queda do muro, então eu vivi essa passagem importantíssima do ponto de vista histórico para o mundo e para a Alemanha, e eu tenho uma afeição muito grande por Berlim, porque para mim Berlim é uma das únicas cidades no mundo que não tem vergonha de esconder os seus traumas, ela expõe, é uma cidade ao contrário, eu sempre falo, uma cidade que expõe suas cicatrizes. Você anda pela cidade e você vê prédios ainda com
impactos de bala da Segunda Guerra Mundial. Você anda pela cidade, você vê o século XIX por detrás. Você anda pela cidade, você vê espaços de extermínio de judeus ou de outras minorias. Berlim é marcado por espaços de memória, não museus, espaços de memória, que revelam justamente a traumaticidade e fazem com que você, enquanto andante ou caminhante, participe dessa elaboração de uma memória. Então, assim, tem uma afeição muito grande. Então, assim, a minha proposta foi, então eu vou participar dessa residência, não ganhei a residência, mas ficou o projeto, e vou escrever uma história sobre Berlim ou de pessoas que tenham vivido em Berlim ou não, ou pela Alemanha, mas que tenham sido confrontadas a situações históricas trágicas que as obrigassem a um certo ensilamento, a um fechamento, enclausuramento dentro de si por conta dessas situações históricas, né? Então eu comecei a andar, simplesmente andar pela cidade à procura de histórias. Eu andei. E durante 6 meses eu fiz a ponte aérea Paris-Berlim. Eu terminava a minha aula, pegava o avião, ia para Berlim e passava 4 dias andando. Aí voltava para Paris e dava aula. Na semana seguinte, fui fazer a ponte aérea durante 6 meses, aluguei um Airbnb, né, numa rua, comecei a pesquisar a rua, comecei a pesquisar o bairro, comecei a me confrontar essa cidade. E aí vieram algumas histórias, né? A história de refugiados, essa cidade é atravessada por essas histórias, as histórias que eu me esbarrei, as histórias dos chamados Stoppelsteine. Stoppelsteine são pedras cúbicas que são grudadas no chão, isso você tem na Alemanha toda, é um projeto artístico que data dos anos 80, se eu não me engano. Na frente de cada prédio onde teve uma pessoa assassinada pelo regime nazista, você tem essa pedra da memória, com o nome, sobrenome e o destino dessa pessoa. Então você tem ruas em Berlim que você só tem essas pedras. A ideia é que você ande por essas pedras, que você pare, por isso que é a pedra do tropeço. Você pare, você leia essa história e que essa história você incorpore, essa memória seja habitada por você também. Você participe dessa história. Então, assim, eu andando pela cidade, encontrei uma vez um Stoppelstein, a Pedra do Tropeço, com o nome Brasil. E a partir daí surgiram ideias, histórias vinculadas à história que estava sendo contada ali. Aí eu descobri que eu estava exatamente na Jablonskstrasse, na rua Jablonski, né? Onde que foi cenário de um dos maiores livros da literatura alemã, que se chama, em alemão, Selbst in Berlin, Sozinho em Berlim, do Hans Fallada, que é um romance que fala ali, em 1940, de um prédio onde moravam resistentes oponentes ao regime nazista, mas também nazistas e judeus. Então ele cria um microcosmos ali interessantíssimo, a partir de uma história que ele recuperou de 2 opositores, né, que entregavam cartões postais, abandonavam cartões postais pelas ruas da cidade denunciando Hitler. Isso era o que era possível fazer em termos de denúncia da época. E eles foram assassinados em Plötzensee. Tiveram a cabeça guilhotinada. E aí eu descobri que na rua de trás, onde eu estava, são essas coincidências da escrita, né? Que é a Christopher Burgstrasse, morou o último o último fugitivo do Muro de Berlim, que junto com a mulher decidiu criar um balão. Ele montou um balão dentro de casa e com esse balão ele decidiu fugir e atravessar o Muro de Berlim. Então, assim, são essas coincidências que foram, esses acasos, foram se amarrando, e eu percebi que ele tinha várias histórias e que eu queria contar essas histórias. Né? Depois, é claro, como. Claro. E o como, eu falei assim, eu não quero raptar a subjetividade dessas pessoas. Né? Eram 4 pessoas que tinham vivido momentos muito difíceis, são histórias trágicas. Eu não vou criar uma história sobre elas. Eu não quero raptar essa história. Né? Eu gostaria que elas estivessem vivas. E eu gostaria de uma proximidade com essas histórias. E eu queria também que o meu leitor tivesse uma proximidade. Aí me veio a chave cartas. Com a carta, são amigos, são todos meus amigos,
né? Na cabeça de Ellie, que é esse narrador, estão todos vivos. Por isso que ele escreve cartas, né? E através da carta você cria automaticamente nesse dispositivo essa proximidade com aquilo que você está narrando e automaticamente você traz o leitor para essa proximidade. O leitor deixa de ser só um espectador, ele participa dessa história. Eu precisava dessa afetividade no processo de escrita. E esse L para o leitor também acaba gerando uma, né, assim, sabendo que você é o Leonardo, né? Assim, Claro, gera um jogo, possível jogo de... Não de autoficção, mas uma porosidade, eu diria, entre ficção e realidade. Porosidade. Sou eu? Sou. Não sou eu? Também não sou. E a partir daí as pessoas podem perguntar, Jamal existiu? Sim, mas também não. Dona Irene existiu? Sim, também não. Eu tenho plena certeza que eles existiram ficcionalmente. E para você chegar nessa estrutura, eu tô me lembrando agora, Leonardo, eu cheguei a ler uma versão, ele era diferente estruturalmente do livro, né? Você há alguns anos, Ele, na verdade... ainda num processo, você não tinha essa estrutura Não. nessa formatação, né? Não, na verdade, assim, eu comecei escrevendo realmente cartas. Então, quando eu decidi que eu ia escrever cartas, eu falei, então eu comprei 4 cadernos, como eu sei que nós adoramos cadernos, né? E cada caderno era para uma personagem. Eu tinha, então, decidido 4 personagens. E eu comecei a escrever todos os dias cartas para esses personagens. Só que aí você cria afetividades com as suas personagens. É um personagem que eu não gostava dela, ou eu achava ela menos interessante. Ou então, quando eu estava muito mal, né, eu me projetei muito em Dona Irene, né, que eu chamo de Irene, aliás, que é uma senhora. Projetava muito minha mãe. Aí eu comecei, quando eu estava muito mal, eu queria escrever para Dona Irene, mas ao mesmo tempo, dentro dessas personagens, Jamal começou a se sobressair. Ele começou a receber mais cartas. Eu comecei a escrever mais cartas. Então aí o que eu fiz? Eu reformulei tudo, condensei tudo, cartas para Jamal, e aí as outras histórias elas entram nessas cartas. E, Leonardo, você tem um trabalho poético que aponta, assim, é claro, tem uma amarração, né, temática, tem uma voz evidente, mas ele aponta ao mesmo tempo para várias direções. A sua primeira prosa tem essa forma de epistolar, assim, né, vamos dizer assim, que não é uma forma muito usual. Você já está escrevendo alguma outra coisa? Para onde pode apontar esse seu trabalho? Então, assim, quando a gente tem uma certa idade, né, que eu já estou chegando a uma certa idade, já sou quase um sênior, né? A partir do ano que vem eu vou ser sênior, eu acho que a gente pode se dar uma certa liberdade, em vez de ter um projeto único, fazer tentativas. Eu gosto de tentar esses novos desafios. Tem já um ano atrás, eu terminei uma outra antologia de poesia, né? E aí, num certo momento, eu precisava da poesia ao mesmo tempo que eu escrevia a prosa, muito corajosamente. A poesia me trazia um respiro, que é um tema sobre ventos. Eu trabalhei sobre os ventos, comecei a escrever sobre os ventos, né? Essa está pronta. E eu tenho agora, estou começando a rascunhar um outro projeto de narrativa, que não vai ser mais a escrita de si, mas vai ter uma forte presença de um eu, novamente. Eu acho importante, né? E com narrativas muito mais curtas. Essa... A gente falou um pouco lá atrás sobre os primeiros momentos que você estava trabalhando, divulgando a literatura brasileira na França. Como isso tem se dado hoje? Então, teve a pandemia, né? A pandemia parou tudo. Então, por exemplo, no Mas caso... tiveram coisas virtuais, né? Sim, Eu sim, lembro. No começo, assim, do Printemps Brésilien, né? 2020, estava previsto 7 países na Europa, Canadá, Estados Unidos e Senegal. A gente levou Itamar para o Senegal. Itamar estava ali despontando, né? Estava no início ali do fenômeno, né? Itamar Vieira. Claro que com a pandemia tudo isso parou, eu fiz muitas coisas pela internet, projetos informais de leitura, né? Teve um projeto que eu gostei muito que chamou Projeto Migra, foram mais de 40 lives, isso ainda corre na internet, em que eu fazia uma discussão sobre questões migratórias, mas não só na literatura e não só no Brasil. Então, encontros eu lembro que eu trouxe um refugiado do Congo,
refugiado de gênero, que reside na Suécia, ao mesmo tempo representantes ou diretores de campos de refugiados, trabalhando com banda desenhada. Esse é um projeto que durou um ano. Depois disso, eu também dei uma parada, porque aí eu também fiz, né, continuei minha carreira de docente, de pesquisador, eu mudei de universidade, né, uma vez que eu fui promovido de titular com livre docência, tive que redigir minha livre docência, né, e eu retomei esse ano a questão da divulgação da literatura e da cultura brasileira dentro do âmbito da temporada França-Brasil, né, a temporada brasileira. Então, atualmente no Brasil são atividades em torno da França, e durante 6 meses, 6 primeiros meses, nós tivemos mais, na minha universidade, 48 encontros voltados para a cultura brasileira. Esses 48 encontros, tivemos Marcelo Rubens Paiva, né? Aliás, o recebemos na semana passada novamente, né? Um anfiteatro de 500 lugares lotados, mas também tivemos a Orquestra de Jovens Músicos do Rio de Janeiro, Gregório de Vivier, Giovanna Nader. Eu acredito hoje que a literatura brasileira sozinha ela não consegue mais se segurar lá fora. Então ela precisa de aliados. Esses aliados podem ser essas outras linguagens artísticas, que também é o que nós fazemos. Você trabalha com artes visuais na sua poesia, na sua escrita. Eu sou músico, ao mesmo tempo apaixonado pelas artes visuais. Então, eu acho importante estabelecer esses diálogos. Você sente que tem uma dificuldade na recepção da literatura brasileira? Tem. Assim, o governo brasileiro tem feito um trabalho, né, de promoção, já isso desde os anos 90, o programa, por exemplo, de tradução, né? Todo ano obras são contempladas, mas é muito pouco. Agora, porque, por exemplo, o governo francês tem uma atuação muito forte aqui no Brasil, né? Imagino que você conheça a Marion. Sim, claro. Né? Mas, assim, é uma atuação também que não é segmentada. Tudo isso faz parte do l'Institut Français. Então, o Instituto Francês, que promove a cultura francesa, ele promove o livro, a culinária, ele promove a língua, ele promove o cinema, ele promove as artes visuais, a dança. Tudo está interligado, fazendo parte de um projeto comum de política pública, de diplomacia cultural. Né? O que talvez o nosso problema é que nós caímos na armadilha da segmentação. Então, agora é o cinema, mas houve a época da música, e isso a literatura fica de lado. Tudo tem que caminhar junto. É claro, a gente vê o impacto que tem na cultura francesa aqui, né? E outro país que tem feito isso muito é a Coreia do Sul, né? Claro, que sabem fazer assim, soft power, né? O soft power francês data do século XIX. Diplomacia cultural, né? Todas essas viagens que eu fiz recentemente, sempre tem uma pessoa da Coreia do Sul, sempre tem um escritor. Sempre... Claro. Né? Então, assim, a questão da segmentação é um grave problema, né? Até na relação educação e cultura. Né? Afinal de contas, quem somos nós lá fora? Nós somos professores, mas também somos divulgadores, formadores de leitores em língua portuguesa, formadores de embaixadores culturais. Né? Então, assim, o grande espaço hoje da divulgação da cultura brasileira, e aqui eu falo da literatura, é o espaço universitário. É onde você tem um público leitor. Esse ano, né, por exemplo, com a temporada França-Brasil, o nosso número de estudantes duplicou. Eu passo de 65 estudantes no primeiro ano para 140. Né? Tem um impacto. Então, eu estou formando leitores, estou formando pessoas que talvez trabalhem com a cultura brasileira. Então, são esses espaços que eu acho, em minha opinião, né, que a diplomacia cultural deveria investir mais, porque eles têm um impacto direto. Né? Porque a tradução ela é mínima. Né? A França ela tem uma tradição de traduzir obras do exterior, né? Todos os anos, uma média de 17% das obras publicadas são livros traduzidos, todas as línguas. O português ocupa entre 1% e menos 1%. Menos 1%. Menos 1%. Isso significa 2 livros traduzidos por ano. Né? Esse ano houve muitos, né? Eu ouvi Itamar, Rita Carelli, né? Quem mais que teve? O Julian Fuchs foi traduzido. Mais recentemente, a Micheline acabou de fazer uma publicação, Nara Vidal. Então, assim, né? Houve um aumento quantitativo importante,
porque houve um investimento no governo brasileiro, porque houve um interesse também por esse outro Brasil saindo de um governo de extrema-direita, né? Também, porque durante o último governo não se ouvia música nas rádios brasileiras, houve um boicote, né, francês indireto em relação à cultura brasileira. Então, assim, houve esse renouveau, esse renascimento, né? Mas isso precisa de uma atuação mais lógica, de uma atuação mais enxuta, né? Não só eu não falo só investimento em dinheiro, não é só investimento em dinheiro, é realmente uma atuação a longo prazo do que se quer exportar ou internacionalizar como cultura, né? Muito se fala dos clichês, mas nós também somos fabricadores de clichês, né? Então, assim, como repensar isso, né? O que o público estrangeiro quer saber do Brasil? Um público jovem, né? O que interessa? Então vamos pesquisar, vamos atrás, né? Fazer pesquisas de campo, trabalhar com os atores locais que conhecem essa realidade. Né? Queria te perguntar também, Leonardo, se você já sentiu algum impacto da inteligência artificial na academia, na sala de aula, na produção acadêmica, e a sua opinião também em relação a isso tanto na academia quanto na cadeia produtiva do livro, desde a criação artística em si até todos os processos envolvidos no produto final do livro, e acho que similarmente na academia, né? Assim, como isso pode impactar os profissionais da academia e os profissionais da cadeia do livro. Já impactou. Assim, agora o que a academia está fazendo é estar correndo atrás do tempo perdido. É isso, né? Como sempre, aliás. Isso eu acho uma pena, né? Ela está presente. Os estudantes hoje eles só trabalham com inteligência artificial. Somos nós que não sabemos manipular essa ferramenta. Então, assim, a inteligência artificial chegou para ficar. Então, nós temos que ser inteligentes e trabalhar com essa inteligência, porque, afinal de contas, ela não trabalha sozinha. Somos nós que vamos comandar essa máquina, esse dispositivo por detrás. Algumas universidades têm avançado nisso, criado até cadeiras de humanidades digitais, né? A questão da tradução tem sido muito afetada, né? Eu não vejo com maus olhos. Eu acho que aí eu vou me diferenciar um pouco de você. Eu li uma entrevista sua há pouco tempo. Eu sou radical. Você é radical, que não pode ter inteligência artificial. Mas assim, quando chegou... Não, eu sei que é uma coisa que não tem Não tem retorno. Assim, quando chegou em Wikipédia, a mesma coisa, todo mundo gritando. Quando chegou em internet, todo mundo gritando contra a internet. Não, as minhas questões são mais pensando em preservação dos profissionais mesmo, do mercado produtivo, né? Assim, que acabou. Acabou. Hoje, se eu coloco um artigo meu no IA, ele vai dar como 40% que já é da autoridade dele. Autoria dele. Não sei se você já fez esse teste. Não. Eu já pus um artigo meu escrito antes do IA, eu jogo no IA, ele já está dando que é feito por um humano, mas que 40% é de uma máquina. Porque, na verdade, ele está se alimentando de toda... Nós estamos alimentando essa máquina. É a máquina Leonardo Tonos em ação. Então, assim, não tem como lutar contra. A gente tem que ser inteligente. A gente tem que, na verdade, trabalhar com o estudante e falar assim, tá, tudo bem, você quer botar só comandos, ele vai sair teu texto, mas você tem que ser inteligente para saber o que ele está dizendo. Você tem que ser inteligente para saber que uma inteligência artificial é politicamente correta. Né? Ela não vai falar palavrão, a tua inteligência artificial. Então, assim, reconhecer esses limites e trabalhar com. Quem não utiliza? Não vai dizer que você não utiliza inteligência artificial nem para escrever suas cartas administrativas chatésimas. Né? Em vez de passar 1 hora escrevendo uma carta, você tem essa ferramenta que te ajuda. Né? É claro que isso, num primeiro momento, eu vejo como empobrecedor do processo criativo. Nós estamos nesse primeiro momento. Né? Então, as ilustrações por inteligência artificial são horríveis. Né? Textos são horríveis. Né? Mas é um primeiro momento. Então, cabe a nós agora, né, formar pessoas que são capazes de melhor utilizar isso, sabendo dos seus próprios limites. Então, assim, eu não vejo com maus olhos. Eu grito em sala de aula, isso vem de inteligência artificial. Já tive mestrado em inteligência artificial. Só que eu sei, eu reconheço, né, como
quando a gente é júri de um prêmio literário. Você tem que reconhecer que há por detrás uma máquina ali. Não existe mais texto 100% criativo. Mas se você pensar, o que é um livro? Produto final. Ele inicia com o escritor, mas ele passa também pela mão do editor. É uma escrita a 4 mãos. Ou pode ser uma escrita a várias mãos, no sentido em que você também está trabalhando com outras pessoas que estão lendo e estão dando ideias. Então, assim, claro que não é a mesma dimensão, mas esse trabalho colaborativo do processo de escrita sempre existiu. Não existiu, na minha opinião, nenhum escritor solitário. Nós escrevemos como respiramos em conjunto. Tem um texto muito bonito da Marielle Massé, que é acho que é uma antropóloga, socióloga francesa, Marielle Massé, que fala sobre respirar. E ela lembra, não se respira sozinho, só se respira com outro, só se escreve com outro. Nós achamos que escrevemos sozinhos, isso é uma grande ilusão. Já estouramos o nosso tempo. Eu queria pedir para a gente encerrar, Leonardo, se você poderia ler um trecho de Antes que as Palavras Te Esqueçam, que está sendo lançado neste ano no Brasil. Hoje o BEcast ele está sendo gravado, ele não é ao vivo. A gente está aproveitando a presença de Leonardo Tonos aqui no Brasil, que veio para lançar o livro. Então ele vai ser, quando vocês estiverem assistindo, o lançamento do livro já vai ter passado, né? Que é agora. Mas então quero agradecer a sua disponibilidade, ter vindo aqui conversar com a gente. Sempre uma alegria te encontrar e manter o convite para vocês assistirem ao BEcast sempre nos canais do YouTube e às quintas-feiras. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Felipe. Obrigado aos espectadores, né? Então eu vou ler um trechinho desse livro, só lembrando que a capa é de Luciana Rangel, uma foto belíssima. Eu vou ler um trechinho para vocês, já no segundo momento, então, desse livro, depois de um acontecimento tão mais trágico. E começa da seguinte maneira. Jablonski-Straße, número 26, 5th Strock, Hertz, domingo 28 de novembro. Jamal, depois de saber da expulsão dos 69 afegãos e perceber que você poderia estar entre eles, entrei em pânico. Tentei falar com Mariana sem sucesso. O centro de Rummelsbüttel também não atendeu. Enviei várias mensagens para Ahmad, mas até agora não obtive resposta. Estranhei seu silêncio. Ele sempre foi tão atencioso comigo. Foi por isso que decidi voltar a Hamburgo. Ainda tinha o endereço de Ahmad, que me dera na última vez em que nos vimos. E mesmo que não o encontrasse, ou que ele não pudesse me receber, eu poderia sempre passar por Rummelsbüttel e tentar falar com o responsável pelo alojamento. Mas ao girar a chave da porta, hesitei. A insensatez daquele gesto me perturbava. Não saberia explicar a ninguém, muito menos a Ahmad, essa minha preocupação por você, por um jovem estrangeiro em situação irregular de quem nada sei. Em uma sociedade cada vez mais utilitarista, como justificar esse cuidado? Ahmad poderia sempre dizer que era urgente encontrá-lo, que temia por sua vida, mas ele provavelmente retrucaria, afirmando que você não é o único nessa situação, que muitos outros também precisam da ajuda que tanto insisto em oferecer. Eu mesmo começo a me questionar, Jamal. Afinal, há tão pouco que nos une. Que pretensão a minha imaginar que só porque ambos somos expatriados, nossos sofrimentos se equivalem. O que sei eu das travessias em alto mar feito todos os dias por milhares de imigrantes? Tenho alguma ideia da violência sofrida por mulheres africanas antes de alcançarem o suposto Eldorado europeu? Nunca fui parar em um centro de acolhimento para estrangeiros. Nunca experimentei a humilhação dos requerentes de asilo nas filas das administrações públicas. Do olhar que condena, do dedo que aponta, da voz que exclui, nada sei. Meu corpo não desperta suspeitas, nem a cor de minha pele. Pelo contrário, revela um lugar privilegiado que ocupo na sociedade. Imagino tentando me acalmar, dizendo que não devo me torturar tanto, que minhas intenções sempre são louváveis, que ao menos ainda sou capaz de reconhecer no outro a dor que o atravessa. Talvez,
Mas será isso suficiente? Suficiente para não questionar essa minha boa consciência que só serve para preencher o vazio de minha existência? Abraçar grandes causas também serve para isso, meu amigo, assim como os gestos magnânimes que os acompanham. Graças a eles, temos a impressão de nos tornarmos pessoas notáveis, indivíduos valorosos em um mundo dominado pelo espetáculo das boas ações. Nossos bons negros, nossos bons judeus, nossos bons migrantes estão aí para provar, mas sob uma condição: que fiquem no seu lugar e façam o que deles se espera. Eis a medida dos novos afetos e dessa caridade calculada em função do ganho e da perda de seguidores das redes sociais. Assim, diante de tal constatação, fechei a porta, deixei a mochila de lado e voltei à escrivaninha para concluir esta carta e admitir a verdade que insisto em negar. Você desapareceu sem deixar rastros. Fique bem, meu amigo. Abraços, L.